governo federal já sinalizou que pretende aumentar a mistura de álcool na gasolina para tentar reduzir o preço. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética. Enquanto isso, o consumidor pode avaliar o que vale mais a pena, abastecer com álcool ou gasolina. A gente vai saber como fazer esse cálculo com o repórter Matheus Andrade. Boa tarde, Matheus. Oi, Francine, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. É isso mesmo, após estudos de viabilidade, o governo federal anunciou que deve aumentar o percentual do etanol na gasolina ainda neste ano. E para entender como essa medida impacta a economia do Brasil, a gente conversa agora com a economista Renata Beusnunces. Renata, muito obrigado pela sua entrevista. Afinal, o que significa dizer que o percentual do etanol vai aumentar na gasolina? A qualidade do combustível será alterada? Obrigada, Matheus, pela oportunidade para falar sobre esse assunto. Bom, primeiro a gente precisa dizer que não há nenhuma mudança na qualidade do etanol que nós consumimos na bomba e nem da gasolina. Não se trata de mudança de qualidade, se trata apenas de uma diminuição da gasolina com o aumento da participação do álcool na mistura. Acho que tem dois fatores que seria importante a gente chamar a atenção para isso. Primeiro que a gente tem no álcool uma fonte de biocombustível renovável e a gente tem a gasolina, um derivado do petróleo não renovável. Quando a gente aumenta o álcool na mistura, a gente tem uma menor emissão de gases de efeito estufa, que em ano de COP30 no Brasil pode ser muito bem-vindo. A outra coisa é uma expectativa de que a gente tenha mais combustível disponível no mercado com o aumento da mistura, que uma parte nós produzimos aqui, a outra a gente importa um pedacinho. E na prática, essa medida pode ajudar a controlar a inflação e diminuir o preço da gasolina? Bom, a gente gostaria de ter uma resposta muito clara, direta, um grande sim para essa pergunta. Todos nós gostaríamos. No entanto, não é muito assim que funciona. Os dois preços, tanto o do álcool quanto o da gasolina, eles não são determinados simplesmente pelos custos de produção, eles têm elementos que determinam esses preços, que vão desde uma política nacional de preços, que a Petrobras é fundamental nisso, para a gasolina, e para o álcool a gente tem um fator que é o preço internacional. O nosso álcool, ele sai da usina e ele pode tanto se tornar açúcar quanto o álcool que vai participar dessa mistura. E o açúcar é o principal produto de exportação do estado de São Paulo. Se o preço do açúcar estiver muito alto no mercado internacional, o que a gente vai ver? Mais exportação de açúcar e menos álcool disponível. Então é difícil a gente cravar um assertivo, um benéfico, um bem-vindo, sim, para essa sua pergunta. E o governo acredita que o aumento do percentual do etanol na gasolina deve tornar o Brasil independente das importações de gasolina. De que maneira isso pode acontecer? Olha, é evidente que o aumento da mistura para os 30%, conforme anunciado, aumenta a disponibilidade de gasolina, de combustível, sem a gente depender da gasolina, sem a gente depender do petróleo. No entanto, a medida mais efetiva para a gente depender muito menos ainda das importações é que a gente volte a investir no nosso parque de refino. Essa seria uma medida muito mais eficiente e que a gente chegaria nesse resultado muito mais diretamente. E de que maneira o consumidor pode identificar se vale mais a pena abastecer com etanol ou com gasolina, considerando o melhor custo-benefício e o desempenho do seu veículo? Olha, hoje a gente tem uma conta que é muitos postos de gasolina, a gente observa às vezes na bomba, que já vem o cálculo, que é a gente deve preferir o álcool se ele não ultrapassar 70% do valor da gasolina. Com o aumento do percentual do álcool na mistura, pode ser que a gente assista, que a gente tenha um recálculo para esse número ser um pouquinho maior, ser 72%, 73%. A gente vai precisar aguardar esse cálculo, mas o consumidor ele vai continuar pensando nas duas alternativas da mesma maneira como ele faz hoje. Tem um patamar, até determinado patamar, compensa eu abastecer com álcool. E até determinado patamar é melhor abastecer com gasolina. Já os que preferem colocar a questão ambiental em primeiro plano, o álcool é sempre a melhor alternativa. Renata, muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho para você. Pessoal, a gente segue acompanhando essa medida e os impactos que tudo isso pode causar na economia do Brasil. Francine, volto com você aí no estúdio.